E a partir disso, nós começamos a entrar nas características do diácono. Por quê? Quando a gente fala ser presbítero, as pessoas dão 2 passos para trás e pensam assim, não vou ser presbítero porque é sério demais, é muita responsabilidade. E quando a gente fala diácono, as pessoas pensam, não, acho que eu vou ser um diácono porque é menos responsabilidade. Eu quero mostrar para vocês que não é menos responsabilidade. Eu acredito que cada um tem sua função específica. E em cada função específica tem sua dificuldade, tem suas dores, suas alegrias, né? Tem seus desafios. Em qualquer coisa que você fizer, você vai encontrar desafios, você vai encontrar a parte legal, a parte mais difícil. E eu consegui falar no domingo passado para vocês apenas uma característica que esse diácono deveria ter, na verdade 2, eu vou relembrar e dar prosseguimento para as demais características, amém? Se você olhar na sua Bíblia aí, todos estão com a Bíblia aberta, amém? O que eu vou falar para você agora, eu peço por favor que você anote, que essas informações são importantinhas se você revisitar depois, tá? Então vamos lá, eu vou ler aqui o versículo 8, tá? Diz assim: os diáconos igualmente, eu pedi para vocês grifarem igualmente, devem ser dignos. O igualmente é mostrando que assim como o presbítero é uma função necessária e importante, igualmente os diáconos também são. Eu gosto de enfatizar isso porque o diácono ele é tratado em muitas igrejas como uma oportunidade que você dá para aquelas pessoas que você não sabe onde encaixar. Tem um irmão aqui que eu não sei onde encaixar, mas ele é dedicado, eu não vejo talento nenhum nele, vamos ungir ele diácono para ele se sentir mais importante. Não é isso, não é para isso que serve a função de diácono. Ela é igualmente necessária como dos presbíteros. Mas ele continua com uma palavra no versículo 8, devem ser dignos, tá? Vocês estão vendo aí? Dependendo da tradução de vocês, aí, você pode estar com uma palavrinha diferente, tá? Recapitulando, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra com vocês. Na tua tradução pode estar dignos ou respeitáveis, dependendo da tua tradução. Significa alguém que tem um comportamento digno de respeito, que reflete a maturidade espiritual e a integridade pública. Então, uma pessoa que você vai olhar e ela tem uma integridade pública no lugar. Vocês estão entendendo? A integridade pública, ela é muito importante para esses cargos, correto? É muito importante ter um bom testemunho com os de dentro e com os de fora. É muito importante. E se tiver algumas pontas soltas, tem que correr rápido para consertar. Porque o tempo todo você vai ser testado nisso, tá bom? Falei um pouquinho para vocês sobre serem dignos. E a ideia de ser dignos, eu comentei com vocês que ela está muito ligada, primeiro, em ser digno na presença de Deus. Não no sentido que a gente mereça, mas no sentido de, diante de Deus, que ver tudo e sondar tudo, você ser alguém correto naquilo que um ser humano consegue ser. Falei para vocês também sobre a língua dobre, né? A depender aí da tradução de vocês. Por exemplo, na NVI, diz que ele precisa ser digno, homem de palavra, tá? Ou língua dobre, dependendo da tradução que você vai usar. Que é transparência e coerência no falar. Que é aquela pessoa que aquilo que ela diz tem que ser aquilo que ela pensa. Sabe quando a gente fala algo para fingir para alguém? Você está sentindo algo, pensando algo e você sempre fica fingindo que você não é. Esses homens deveriam ser íntegros em falar o que realmente acreditam, em falar o que realmente sentem, em se posicionar, em ser corretos naquilo que defendem. Partindo desse ponto,
ficou pendente para conversar com vocês sobre as próximas palavras. Por exemplo, não ser inclinado a muito vinho. E é importante a gente entender um pouco mais sobre isso. Tá? Vocês podem grifar aí a palavra vinho, por favor. Todos grifaram? Quando a gente olha para essa palavrinha, em grego, surge uma grande dúvida. Ah, esse vinho aí é com álcool ou sem álcool, né? É o vinho normal. As pessoas tinham o costume de tomar na época com moderação, em um ambiente que a água potável era escassa, correto? O vinho era muito medicinal para a digestão, para o estômago das pessoas, para fazer uma limpeza. Então, sim, as pessoas naquele tempo tomavam vinho, não é o Cantina da Serra aqui, né? Que eu estou falando aqui, mas aquele vinho, o vinho raiz mesmo, né? Da fruta e fermentado. Por isso que o tempo todo na Bíblia tem esses comandos. Cuidado com o exagero. Cuidado com o exagero, tá? Aí ele apela para o vício. Quem era a pessoa que se desequilibrava ao tomar vinho? Eram as pessoas que tinham vício no vinho. Vício com bebida alcoólica. Mas isso se encaixa para qualquer tipo de vício. A pessoa que vai se tornar um diácono, ela precisa ser muito transparente com ela mesma e com Cristo. Sincera. De que ela precisa avaliar se existe nela algum vício que pode arruinar a sua reputação ou o seu trabalho como diácono. Nessa época aqui de Paulo e de Timóteo, o principal vício comum das pessoas era o vinho. Era o vinho que fazia as pessoas perderem o equilíbrio, falar coisas que não deviam falar, terem atitudes vergonhosas. Por quê? Porque o vinho era algo que tinha na casa de muitas pessoas. Nos aniversários, nas festas que se faziam em família, sempre tinha vinho. E isso era complicado, porque para você desencadear um vício, era muito propício. Como é muito propício a gente desencadear um vício de algo que a gente tem em casa, de algo que a gente consome em casa. Então, olha só, ele já falou que esse diácono, ele tem que ser alguém digno ou respeitável, é alguém que você percebe que a sua postura é de respeito, né? Tanto fora ou dentro da igreja. Ele já falou que essa pessoa, ela não pode ter língua dobre, ela não pode ficar sempre hipócrita, né? Eu vou falar uma coisinha aqui só para agradar o fulano, mas não é aquilo que eu acredito. Também não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa que diz assim, eu falo é mesmo, na cara de todo mundo, né? Eu não estou falando que você tem que ser mal educado, mas você tem que deixar muito claro os seus posicionamentos de forma educada e correta, e você não pode tratar as pessoas de uma forma só para se livrar delas. Então essa pessoa tinha que ser coerente, correta, e ele bate também na tecla do vício. Vocês estão percebendo que, de novo, Paulo está indo para a área do domínio próprio, como ele foi para o presbítero. A importância desses ofícios. Vocês vão perceber que, na verdade, tem uma diferença apenas para o presbítero, a diferença dele entre o diácono. Uma diferença apenas. Porque do diácono não é cobrado que ele seja um mestre nas escrituras. Essa é a única diferença. O diácono, ele não precisa ser um mestre, mas ele precisa guardar a fé. E aí que está a grande questão. Quem vai determinar qual característica de conhecimento bíblico o diácono tem, não é você. Então, por exemplo, quando eu começar a ler aqui agora, aí eu vou ser o diácono porque eu não gosto de estudar. Negativo. Quem leu Estevão aqui sabe
que ele conhecia o Evangelho e a narrativa bíblica completa. Ele se defendeu mediante um tribunal, dizendo tudo o que aconteceu desde o princípio, como foi a morte de Cristo e as promessas que falavam a respeito de Cristo. Então preste bem atenção. O diácono ele tem as mesmas características do presbítero, mas não há uma cobrança para que ele seja um mestre. O que significa isso? Quando a gente estudou sobre o presbítero, ele tem que ser bom em estudar a Bíblia e ao mesmo tempo comunicar. O presbítero ele não pode ser alguém, eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas quando ele começa a pregar, ele não sabe falar. Ele também não pode ser alguém que sabe falar muito bem, mas na hora de estudar a Bíblia não sabe estudar. O presbítero, ele une os dois. O diácono tem que ser um bom cristão que conhece o Evangelho. Então, o que para muitos de vocês e para muitas pessoas da sociedade evangélica é coisa de teólogo profundo, para esse diácono era algo que é o beabá que todo cristão deveria saber. Por isso que a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, se você fizesse uma pergunta para mim, o que um diácono deveria saber para ser um diácono? Falar sobre o Evangelho. Ele deveria falar sobre o que é o pecado, ele deveria saber falar o que é o novo nascimento, o que é uma conversão, o que é uma justificação, o que é uma adoção, o que é a santificação. Ele tem que saber falar sobre o Evangelho. Ele tem que saber falar porque Cristo veio e morreu. Esse é o beabá do cristão. Como é que nós vamos escolher um diácono aqui? Se eu chegar com ele e falar assim, meu irmão, me fale o que é o pecado, ele não sabe. Meu irmão, o que é a justificação, ele não lembra. Então, muitas pessoas se candidataram a diaconato por serem esforçadas, por amarem fazer a obra de Deus, mas se percebe não conhecer muito Bíblia e não gostar de estudar. Então fala assim, eu vou para o diaconato, que é menos trabalho. Eu pego mais na mão de obra no serviço e consigo meu espaço na igreja, mas não é isso. Ele não é cobrado para ser mestre, o diácono não é cobrado para subir aqui, para ensinar coisas profundas teológicas, mas qualquer pessoa que conversar com ele, o que ele consegue fazer? Ele consegue falar sobre o Evangelho. Eu quero que você volte a atenção comigo aí para Timóteo. Vamos ler aqui. Verso 9. Finalzinho do 8, olha só. Vou ler o 8 de novo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, que significa ser de boa reputação perante Deus, perante as pessoas, homem de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Olha que coisa interessante, porque, lembra que eu falei para vocês? Ele precisava pegar em dinheiro. Então ele poderia enganar, ele poderia mentir facilmente. Prosseguindo no versículo 9, olha o que ele vai dizer. Devem-se apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Isso aqui é muito importante. Vocês podem grifar aí, devem apegar-se ao ministério da fé, por favor. Em algumas traduções está, guardar o ministério da fé com a consciência limpa. O que significa isso então? Significado em grego, refere-se às verdades divinas antes ocultas, agora reveladas no Evangelho. O que significa isso? Ele é alguém que conhece o Evangelho e de tanto conhecer o Evangelho, ele faz o quê? Ele se agarra e defende. Ele é um defensor do Evangelho. Quando você olha a história de Estevão, você vê que ele é um defensor do Evangelho. Ele ama essa história. Ele gosta de falar sobre isso. Ele se interessa sobre isso.
Quando eles iam escolher algum homem para ser um diácono, o que eles escolhiam? Será que esse homem ama o Evangelho? Será que se a gente sentar para conversar com ele consegue explicar o Evangelho como se de fato fosse a melhor coisa da vida que aconteceu na vida dele para a vida de qualquer pessoa? Será que ele sabe pregar a boa nova? Então, homens que estão me escutando, um dos requisitos é o amor pelas boas novas. Quer que eu dê um exemplo básico para vocês? Muitos de vocês aqui talvez só estudem se forem mandados ou no curso de membresia, mas nesse exato momento, na nossa pausa, talvez muitos não estudaram, não pegaram nas suas Bíblias, não revisaram nada, porque não há interesse no Evangelho. Não é sobre esse tipo de pessoa que eu estou falando. O diácono é aquela pessoa que ele ama isso. Ele ama o Cristo que veio, morreu, ressuscitou, perdoou nossos pecados. Ele ama essa história da Boa Nova. Você tem um filme aí que você gosta muito? Todos têm, não tem? Se eu perguntar assim, qual é o filme que você mais gosta? Você vai levantar a mão, você vai dizer o filme que você mais gosta, você assistiu 1, 2, 3 vezes. E se te chamarem para assistir de novo, você vai assistir de novo. Às vezes é uma saga, né? É um filme ali que tem uma trilogia, tem 1, 2, 3, 4 e vai embora. Você gosta, você conhece cada detalhe, a história, o personagem, o mapa. Não tem filme que é assim? Tem gente que conhece a fala. Tem gente que conhece o nome de todos os personagens. Não é isso? Mas quando a gente vem para o Evangelho, eu não me lembro do nome de ninguém, eu não sei onde está escrito, eu não sei contar a ordem direito. Isso é a prova que o Evangelho não é algo difícil. Na verdade, o que a gente erra é não ter interesse. O diácono é alguém que vai se propor e vai servir a igreja justamente porque ele tem essa qualidade. Ele guarda o ministério da fé e ele faz isso com consciência limpa. Mas, pastor, o que significa então guardar a fé ou guardar o ministério da fé com consciência limpa? Presta bem atenção no que eu vou falar. O que significa isso? Significa amar o Evangelho e guardá-lo como se você guarda no seu coração. Você ama aquilo, é como se fosse um tesouro para você. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, olha que coisa interessante, você tem a consciência limpa e tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Quem é a pessoa que tem a consciência limpa? É a pessoa que tem a capacidade de saber o que é certo e errado e não optar pelo que é errado. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? É interessante. Porque a gente pode servir a Deus, você pode gostar do Evangelho, você pode gostar de falar do Evangelho, mas você não ter uma consciência limpa. Não é isso? Não pode acontecer com qualquer um da gente aqui? A gente ter essa aparência de cristão, gostar de vir para a igreja, abraçar os irmãos, rir, mas nós temos alguma situação, algum detalhe na nossa vida que está deixando a gente de consciência pesada. Então, olha essa missão de Timóteo. Só lembrando, não esquece de Timóteo. A missão de Timóteo era encontrar homens que tivessem esse perfil. Não é algo fácil. Como é que você encontra alguém que ama a fé e ao mesmo tempo é alguém que sabe discernir o que é certo e errado e está de consciência limpa, porque sempre está discernindo pelo que é certo? Essa é uma das principais características do diácono. Prosseguindo. Olha só a Bíblia aí. Eu tenho algo para ler para vocês que eu tirei de uma anotação de um dos comentários. Diz assim, ó, guardar o ministério da fé implicava compreender profundamente o Evangelho e viver de maneira condizente com ele. A consciência limpa era valorizada tanto na ética grego-romana quanto na fé cristã. Diáconos devem conhecer a doutrina cristã
e viver com integridade, demonstrando coerência entre sua fé e ações. Então, olha só, o diácono tem a mesma régua do presbítero. Não é algo fácil, não é algo simples. Vocês estão entendendo? São duas funções que é muito rápido e simples de alguém fugir e renegar essa função. Então, vocês estão sentados me vendo, se nunca foram diáconos ou nunca foram presbíteros, talvez vocês nem entendam o que é estar numa situação dessa, a não ser que algum de vocês já foi líder alguma vez, e de repente já foi atacado, já foi julgado de alguma forma, e sabe que o peso da responsabilidade nem sempre é tão confortável. Então não é fácil, por quê? Porque ser escolhido para essa função e ser cobrado de você todas essas características sempre é mais pesado para quem está ali e nunca é tão pesado para quem está no seu lugar apenas observando e definindo o que é certo e errado. É difícil. Você, quando toma responsabilidade para o reino de Deus, você tem que estar pronto para toda essa cobrança que vai vir sobre você. E aqui estão as características. Tem mais uma que ele diz aí, ó. Olha só a Bíblia, por favor. Vamos continuar lendo. Deixa eu abrir aqui. Volte para o versículo 9. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. A palavra apegar-se é muito importante. Deve se agarrar a isso. Versículo 10. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então tem que ter um teste primeiro, né? Eu falei para vocês na introdução da última pregação que alguém que se tornar diácono aqui vai ter que ser avisado para a igreja que essa pessoa está se candidatando à diaconia. Ele vai ter que ter um teste durante um tempo, ser observado pela igreja. E se não tiver nada contra, se ele conseguir desempenhar suas funções corretamente, ele então pode ser um diácono. Eu quero ler um pouquinho com vocês sobre essa parte do ser experimentado, principalmente na parte grega ali da coisa. Da onde vem a ideia de ser experimentado? A ideia de ser experimentado tem muito a ver com algo que a gente erra muito hoje em dia. Preste bem atenção, olha só. Geralmente nas igrejas, eu estou repetindo isso muitas e muitas e muitas vezes para vocês não se enganarem. Esses cargos e ofícios são escolhidos assim. Olha, Deus me revelou em sonho, ou eu orei e Deus me disse que era você para ser ungido tal coisa, tal coisa e tal coisa. Primeira coisa importantíssima. O chamado é feito para você, não para mim. Quem está me entendendo? Deus vai falar com você. Apesar de eu perceber que talvez você tenha as qualidades, e de repente chegar para falar com você, que eu tenho percebido que você tem certas qualidades, Deus tem que falar com você. Tem que haver um desejo no seu coração. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando a gente usa a frase assim, eu orei e Deus me mandou te chamar, automaticamente estou colocando medo em você. Porque se você falar não, você está falando não para quem? Para Deus. E aí surge aquele discurso que a gente sempre sabe, olha, eu nem queria estar nessa função mesmo, Deus que me trouxe. Né? Não tem isso? Então é muito importante que a pessoa que tem vontade de ser um diácono, ela diga. Correto? E se eu perceber que tem alguém aqui que tem essas características, eu vou chegar e vou falar, eu percebo que tu tem uma característica. Pensa aí se for do teu interesse, mas eu jamais vou falar assim, Deus mandou te falar que você tem que ser diácono, porque eu estou trazendo uma responsabilidade divina que Deus não me disse. Então, a maioria das vezes, esses homens que oraram, geram um gosto do coração deles. Eles já tinham decidido por eles mesmos, aí foram orar e Deus confirmou. O que eu quero deixar claro para vocês quando a palavra é usada é experimentado. Presta bem atenção. O experimentado é porque toda pessoa que é trazida a um ofício, presta atenção,
Não existe essa ideia de ser ungido. É reconhecido. Vocês estão entendendo? Quando você percebe que alguém é ungido na Bíblia alguma coisa, não é que aquela pessoa do nada foi separada, não. Está sendo reconhecido que aquela pessoa já tem suas características. Então o presbítero, ele não é ungido e na hora que cair a unção dele, ele é capacitado. O presbítero, ele já tem características de presbítero. O diácono, ele na vida dele normal, ele já tem características de diácono. E pelo convívio da igreja, a gente começa a perceber que essa pessoa tem características e está indo para esse lado. Não é só o pastor que vê. Os próprios irmãos veem isso. Vocês estão entendendo? Os próprios irmãos já conhecem aquela pessoa, de fato, funciona assim. Quer que eu dê exemplo para vocês? Quando eu estou pregando sobre presbitério, pode ser que na mente de vocês apareça assim, poxa, o irmão fulano de tal tem tudo a ver com isso. Por que vocês pensam assim? Porque esse irmão já está fazendo o papel, porque isso é dele. Vocês estão entendendo? Deus colocou nele isso. Sabe? Ele, sem perceber, ele já é pastoral, ele, sabe? Ele já está ali funcionando como presbítero. A mesma coisa o diácono. Já é dele aquilo. Já é um chamado do Senhor que vem de nascença. Sabe? Ele já se importa com as coisas sociais, com as dores das pessoas. Ele já vê que o irmão, sei lá, está sem sapato, o irmão não tem roupa. Ele percebe isso e ninguém precisa falar para ele. Ele vai lá. Quando ninguém vê e vai tentar ajudar esse irmão, ele percebe que o irmão não está desempregado. Ele percebe que o irmão não tá bem. É ele que já... Isso já é dele. Enquanto algumas pessoas não estão percebendo nada, o diácono, ele, já é dele isso. Então, quando a gente fala sobre diaconia, talvez na sua mente possa vir alguém aqui da nossa igreja. Ou, talvez não venha ninguém na sua mente. Temos um problema. Se não veio ninguém na sua mente, quando eu falei sobre presbitério, quando eu falei sobre diaconia, se não vem ninguém na tua mente, nós temos um problema. Ainda bem que quando eu falei sobre presbítero, teve gente que já me falou, é igualzinho o irmão fulano de tal. Já teve gente que disse, graças a Deus. O diácono eu não sei, porque eu não percebi ainda aqui no meio de vocês, mas talvez agora que a gente está ensinando, talvez aquilo que você sente, você perceba que aquilo pode te levar a um lugar de diaconia, porque é importante para a igreja. Quem está me entendendo? Aí um pouco mais à frente nós temos um texto polêmico. Lá no versículo, vamos ler o 10 de novo. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Aí aqui eu tenho uma polêmica, que vai ser o próximo domingo apenas para isso. Olha só. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aqui tem uma grande divergência teológica. Prestem atenção. Ele está falando sobre a mulher do diácono, ou sobre a diaconisa, ou sobre a mulher do presbítero e do diácono. Essa que vai ser a nossa pregação de domingo que vem. Eu quero só um tempo para isso. Onde é que as mulheres se encaixam nisso e qual vai ser o posicionamento da nossa igreja, amém? Por quê? As divergências que nós temos é o seguinte, são as seguintes. Na hora do presbítero, não se cita mulher. Mas na hora do diácono, se cita mulheres. Então alguns pensam assim, se o presbítero é uma das principais funções que existem, e não se falou sobre a mulher dele, por que falaria do diácono? Logo se indica que ele está falando de diaconisa. E aí nós temos alguns nomes na Bíblia de mulheres que serviram dessa forma, mas existe uma grande divergência que alguns dizem que o nome usado era o nome unissex.
E até hoje na arqueologia não se sabe se era uma mulher ou se era um homem. E é isso que a gente vem estudar no próximo domingo. Se vocês quiserem estudar já durante a semana de vocês sobre isso. Então existem divergências, eu vou mostrar qual é a posição de Calvino, dos principais comentaristas, como é que as igrejas reformadas veem isso e como é que a gente vai lidar com isso. Vocês estão me entendendo? Como a gente vai lidar? Eu tenho estudado muito sobre isso para tentar entender e, de fato, a nossa posição como igreja vai ter a ver com o estudo bíblico em si. Porque é bem divergente como é que pode ser. Vocês estão entendendo? Então eu vou trazer as provas com vocês aqui para a gente perceber se, biblicamente, isso se encaixa ou não. Vou falar também nesse dia um pouco sobre a divergência do presbitério feminino e do masculino, se existe isso ou não, se pode ou não, como é que a igreja reformada vê isso. Pulando esse versículo polêmico, que eu não vou falar hoje, nós temos um versículo, uma citação final. Versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Segura aí. É importante gravar marido de uma só mulher. A mesma coisa que falou para o presbítero. A ideia é o seguinte. Vocês sabem que era muito comum ter duas mulheres, né? Tanto no mundo grego quanto no mundo judaico. Era muito comum os homens terem duas mulheres. E daqui Paulo já crava que não era para ter duas mulheres. Então, pelo amor de Deus, se alguém quiser ser diácono aqui, você já sabe que você não pode ter amante, né? Hoje em dia tem que ter que falar isso, né? Senão, você sabe que está complicado. Mas a ideia também aí, do marido de uma só mulher, tem muito a ver com leito sem mácula, né? Tem muito a ver com você... A expressão em grego é amar a mulher da sua mocidade. O que é amar a mulher da sua mocidade? É você se satisfazer com ela e desejá-la. Vocês estão entendendo? É muito comum na vida do homem e da mulher todo mundo ser melhor e mais bonito do que a pessoa que ela está casada ou casado. Então a ideia aqui que Paulo quer deixar bem claro para Timóteo, tem que ser homens que amam suas esposas e eles olham para ela e realmente eles têm um olhar para ela, eles acham elas bonitas, atraentes, eles amam, eles querem estar com ela. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós estamos em um ambiente onde, grego aqui principalmente, que você tinha um templo com 1000 prostitutas que você se envolvia e estava adorando o Deus da época. Então, era muito comum os homens terem um álibi para atrair suas esposas, mas falar, não foi traição, foi um culto que eu fiz. O que as mulheres faziam? Tudo bem, é para a deusa fulana de tal. Então, era muito comum eles aproveitarem essas situações. E aqui Paulo deixa muito claro, Timóteo, eu vou falar de um jeito bem paraense, eu preciso de diáconos ou presbíteros apaixonados e que amam suas mulheres. Então os homens aqui, se você não tem isso pela sua esposa, não te mete em ser diácono, não te mete em ser presbítero. Se você não ama a pessoa que você se casou, não te mete com isso. Porque senão certamente você vai cair. Ele continua dizendo, os versículos finais, devem ser primeiramente experimentados, 11, as mulheres igualmente dignas, 12, os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. De novo, a mesma coisa que falou sobre o presbítero. Olha que coisa interessante. O que o texto bíblico quer dizer sobre governar bem sua própria casa? É a forma mais difícil de governo. Essa aqui. Eu vou te falar que é a mais difícil. Qual é a forma mais difícil? É você não governar a sua casa pelo autoritarismo. Por exemplo, a gente que é pai, é muito fácil os nossos filhos respeitarem a gente, porque a gente deu muita porrada neles, bateu muito neles ou gritou muito com eles. Não é isso? É muito fácil você governar e liderar pelo medo.
Isso acontece com as igrejas também. Agora, você ter autoridade para que você não precise gritar, esse é o ápice do governo. Mas, pastor, como é que tu entende que é esse tipo de governo? Porque é muito claro na Bíblia que o presbítero, ele não pode governar pelo grito, a igreja. Ele não é dono da igreja. Ele não pode governar pelo autoritarismo, pela arrogância. Ele precisa governar pelo respeito que as pessoas têm por ele. E é por isso que para o presbítero e para o diácono está ligado a casa deles. Se em casa você não conseguir ser respeitado pela sua família, por quem você é, na igreja, uma hora ou outra você não vai conseguir. Quem está me entendendo? Então pode ser que eu fale aqui para vocês assim, olha, eu governo bem minha casa, mas, sei lá, estou dando porrada nos meus filhos, gritando o tempo todo com eles, todo mundo tem medo de mim. Aí eu posso falar, olha, eu governo bem minha casa, minha mulher faz tudo o que eu quero, meus filhos também. Dessa forma é o quê? É fácil. Mas não é esse o padrão bíblico. O padrão bíblico é alguém que governa pelo respeito. E sim, meus irmãos, vocês são adultos aqui, vocês sabem que isso não é fácil. Quando a gente se aborrece, quando a gente se estressa, né? Quando situações adversas acontecem, manter o equilíbrio nunca será fácil. Então, eu não estou falando também que quem é caladinho ganha, porque tem um caladinho que não faz nada. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que alguém que tem suas convicções, sabe o manso? Bem-aventurados os mansos, quem lembra aí? Vocês lembram do manso? O manso, simplesmente ele sabe dizer sim, ele sabe dizer não, mas ele não precisa usar uma obra da carne para fazer isso. É fácil falar, mas é difícil fazer. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: de que forma a nossa casa nos respeita? Isso as mulheres, os homens. De que forma nossos filhos nos respeitam? Será que se você falar para o seu filho, olha, não faz isso aqui está errado, ele vai te escutar? Ou será que você tem que dar um grito com ele para ele te escutar? Como é que é o nosso convívio? Então, o presbítero e o diácono, eles têm que ser, eu vou usar uma expressão bem simples, eles têm que ser os controlados da situação. Eles têm que ter domínio próprio. Eles têm que dominar o temperamento deles. Então, se a gente não conseguir controlar nosso temperamento em casa, uma hora ou outra na igreja a gente vai mostrar nossas garras. Não tem para onde fugir. Tanto o diácono como o presbítero. Então é muito importante você estar atento. Vou dar exemplo para vocês. Quando é que eu fico preocupado comigo? Quando eu fico irritado. Toda vez que eu percebo que eu estou me irritando muito, eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado comigo, assim. Quando eu estou percebendo que eu estou muito irritado, eu estou estressado, eu fico preocupado comigo. Porque uma das coisas mais importantes para o presbítero ou para o diácono é alguém que vai estar o mundo caindo e ele está ali, ele é o calmo da situação. Então não é fácil, gente. Quem aqui é mais temperamental sabe que eu estou falando aqui não é fácil, correto? Não é isso? E do outro lado tem o que foge, né? Então não é fácil você ser manso. O manso lá da bem-aventurança é uma situação extremamente difícil. É o que diz sim, é o que diz não e não precisa pecar para isso. Ele tem equilíbrio. Então é uma das bem-aventuranças mais difíceis que existem. Porque é esse manso que vai pacificar, é esse manso que vai ter fome e sede de justiça, é esse manso que vai ter misericórdia. Não é uma situação simples. Por isso que eu acho belíssima a história de Estevão, que é julgado e se comporta como alguém que está equilibrado emocionalmente. Ele prega o evangelho, o rosto dele brilhava como de anjo. E na hora do momento mais difícil da vida dele, que ele é apedrejado, ele está mais fascinado com Cristo e com Deus do que com as pedradas que ele está levando. Quem está me entendendo? Então, é uma história que a gente vai finalizar o nosso culto lendo sobre a história dele.
No finalzinho do 12, governar bem seus filhos e sua própria casa. Ele consegue governar seus filhos e sua própria casa a partir do quê? A partir do respeito que é dado, porque a família vê o grande homem que ele é, o quanto ele se esforça, o quanto ele se dedica, o quanto ele é íntegro. Olha o versículo 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Esse versículo 13 ele é muito importante para o desfecho. Alguns comentaristas dizem que muitos desses diáconos, ao se dedicarem, se tornavam presbíteros. Ao se dedicarem muito, eles recebiam igrejas locais para funcionarem como presbíteros. De tamanha dedicação, de tamanho cuidado que eles tinham. Então, sim, em muitas igrejas reformadas, a primeira porta para o presbitério é o diaconato. Porque no diaconato você tem que ser um cristão que se agarra com a fé, de consciência limpa. Então, é uma porta de entrada para o presbitério. Em muitas igrejas reformadas, a primeira porta de entrada para ser um presbítero é ser um diácono. Porque um diácono que se dedica será um presbítero que se dedica. E é interessante que Paulo deixa muito claro, vocês alcançarão um lugar. Olha o que ele fala lá no 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o ofício de diácono, quando ele é bem feito, ele leva alguém à maturidade. Apesar das dificuldades que você vai enfrentar, você vai receber o carinho das pessoas, sim. A gratidão das pessoas, porque você vai estar ajudando as pessoas nos momentos mais difíceis que elas tiverem. Então nós precisamos de pessoas que tenham essa característica das bem-aventuranças, para que nossos líderes, nosso quadro de liderança sejam todos os líderes estejam nesse padrão de equilíbrio emocional, de controle. Só que sem Cristo a gente não consegue fazer isso. A gente não vai conseguir. Então, a gente vai naufragar na fé quando a gente não ora. Então, se você está me vendo aqui que você quer ser um presbítero, um diácono, você nem ora, não adianta. Você não gosta de ler sua Bíblia, não adianta. Não é só querer servir, não é só querer fazer, vocês estão me entendendo? Então, quando você olha assim para as crianças que estão aqui, a Alejandra, por exemplo, que está me olhando, se tu, Alejandra, se acostumar desde pequena a orar e a ler a Bíblia, você vai estar pronta daqui a um tempo para estar assumindo lugares que você vai poder ajudar muitas pessoas. Então é muito importante que o costume venha desde cedo, né? Pessoas como Heloísa, que são mais novas, já ter esse costume para que quando chegar na fase adulta, não tenha essa dificuldade que nós adultos temos, que é de se interessar pelas coisas de Deus. Porque vocês já raciocinaram comigo que se é fácil para um adulto, é fácil para uma... Se é difícil para um adulto, é difícil para uma criança também. Ou vocês acham que é só vocês que têm crises espirituais? Ou vocês acham que é só os adultos que não conseguem orar? O mesmo ser humano, ele é só tamanho diferente. Ou você acha que as crianças não são tentadas? Assim como os adultos também são. Então, quando você vê uma criança com uma vida espiritual melhor do que um adulto, não é porque a vida dele é fácil, não. É porque realmente essa criança quer Jesus. Porque apesar de ser pequeno, eles têm as dificuldades deles. Apesar de ele não ter uma visão tão ampla de conhecimento desse mundo, eles têm as dificuldades deles. Eles lutam contra suas mentiras internas. Eles lutam contra aquilo que eles aprenderam que é errado para não fazer. Eles estão expostos ao colégio. Então, cada criança, adolescente que tem aqui adulto, não tem ninguém que tenha uma luta pior do que o outro.
Para cada realidade é tão pesado como é para você. Então é muito importante que a gente entenda que eu passei alguns cultos falando a mesma lista, eu repeti a mesma lista do presbítero para o diácono, para mostrar que não é só o diácono e o presbítero que tem que ter isso. É para provar que todo cristão tem que ser desse jeito, porque os presbíteros serão escolhidos com essas características e os diáconos para poder ensinar vocês sobre essas características. O que nós vamos estudar, por exemplo, as mulheres não podem ser caluniadoras. Vocês já se perguntaram por que Paulo escolheu a palavra caluniadora? Hein, mulheres? Será que existe um problema que Paulo observou nas mulheres de caluniar? Não é que só as mulheres façam isso, óbvio. Mas provavelmente Paulo percebeu, de tanto aconselhar e conversar, que as mulheres têm um problema de calúnia. E da onde vem a calúnia? Da mágoa. De assuntos mal resolvidos, que na hora que você é exposto a uma situação, você abre a boca e solta a calúnia. Olha como é que Paulo observava as pessoas. Então eu queria agora que vocês fossem comigo, lá para Atos. Eu quero encerrar o culto lendo Bíblia com vocês. Benjamin tá. Vamos ler um pedacinho do 6 aqui. Vamos ler desde o início para vocês entenderem todo o cenário. Olha o versículo 1 do capítulo 6. Preste atenção. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Olha só. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram... Só que é uma coisa interessante, tá, gente? Quando ele fala os 12 convocando a multidão dos discípulos, é porque a essa altura não eram mais 12 discípulos, né? Os discípulos já tinham virado apóstolos, e você já tinha uma grande quantidade de pessoas que seguiam. Disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Olha só, olha a definição do cara, né? E do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Vocês perceberam aqui em quem eles impuseram as mãos? Vocês perceberam um padrão aí? Eles falaram alguma coisa do tipo, eu vou te ungir para que você seja tal coisa. Você viu que eles já eram reconhecidos pela comunidade. Você viu como eles falam de Estevão? Homem cheio de fé e cheio do Espírito. Ele já era reconhecido entre os seus irmãos com essas características. Versículo 6, né? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos cireneus, e dos alexandrinos,
e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha só, bem-aventurados perseguidos, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha a mentira, né? E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Porque não lhe ouvimos dizer nos lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vai lá para o 7. Foram para o 7 aí? E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: olha que coisa interessante aqui, presta atenção aí. Homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, olha só, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então subiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho, e ele falou Deus assim, que sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Vocês estão percebendo o conhecimento bíblico do cara, né? O quanto ele quer mostrar, isso aqui é aliancismo, né? Que a gente aprende nisso. O quanto ele quer mostrar que tudo que vem acontecendo desde Abraão era para quê? Era por causa de Jesus. Então, só vocês terem uma noção básica, que um diácono dessa época tinha um conhecimento básico de aliancismo. Ele entendia toda a narrativa bíblica até chegar em quem? Cristo. Para vocês terem uma noção que, apesar de não ser cobrado ser mestre, mas é cobrado ser cristão que conhece a doutrina bíblica. Vamos continuar. 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém,
e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Enor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Pleno conhecimento do Antigo Testamento, né? Esse, usando de astúcia contra a sua linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou da filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigido à voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, ou as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do seu povo, que está no Egito, e ouviu os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, a qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, olha só agora, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e como nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tornastes o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vos fizeste para adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. 44. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do tabernáculo,
tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Moisés o que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, a qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe identificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Olha para mim aqui. Quem passou pela aula de aliancismo, vocês estão vendo que tudo que eu ensinei para vocês está aqui, né? O cara está descrevendo desde Abraão, Moisés, José, né? José, Moisés, está passando por todos os patriarcas. Olha que coisa interessante. Ele falou sobre a profecia que Moisés falou, vai vir entre vocês um profeta igual a mim. Olha o nível de conhecimento. Esse cara está narrando toda a Bíblia. É o mínimo que a gente como cristão tem que saber. Contar a narrativa bíblica e conseguir encaixar Jesus Cristo ali. Então, olha o que ele está falando aqui. Vocês negam o Espírito de Deus e as promessas há muito tempo. Vamos continuar lendo para a gente finalizar. 51. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Aí o negócio começa a ficar pesado. O cara está num tribunal, pregando toda a narrativa bíblica, está falando assim, vocês são teimosos e resistem ao Espírito de Deus, assim como os pais de vocês são traidores e homicidas. Vocês têm noção do que é isso? Esse cara falando isso. E são isso, né? Os caras mentiram para poder plantar um falso testemunho contra... Mas o que mais me impressiona num homem como esse é o seu posicionamento, é a forma que ele conhece o texto bíblico e não era cobrado ser mestre. Você já pararam para se perguntar isso? Isso é o beabá de todo cristão da época. Conhecer ao longo da história bíblica como se desenvolveu o enredo da salvação. Que é o que nós gastamos, por exemplo, algumas aulas aqui no curso de membresia para falar sobre aliancismo. É o aliancismo que Estevão usa para defender a sua fé. Vamos finalizar. Deixa eu voltar aqui. 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E aí quando eu leio isso, vocês têm que imaginar isso. Imaginem vocês sendo apedrejados. Né? Expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente vai ser conhecido como Paulo, né? É o mesmo nome que Saulo, só que esse aqui é o nome dele de outra nacionalidade. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito, e pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu acho que eu não preciso nem explicar o naipe desse diácono, né? Eu acredito que perdoar alguém sendo apedrejado, alguém que mentiu para que você fosse morto. Então vocês percebem que ele pregou o evangelho, mostrou a resistência do povo ao Messias, não deixou de falar a verdade. E aqui ele não está gritando com ninguém, aqui ele está fazendo um discurso. E morreu por isso. Mas pastor, por que você leu isso? Eu quero ler isso primeiro para atentar vocês a uma coisa. O tipo de conteúdo que Estevão pregava. Aí você pode sair daqui e falar assim: eu estou cansado desse mesmo, toda vez esse mesmo ensino, esse mesmo conteúdo. Você pode... O que você quer mais? Olha o que esse homem fala quando ele pode falar de Jesus Cristo. Você acha que eu vou perder tempo com outra coisa? Vamos repetir quantas vezes forem possíveis o aliancismo, como é a ordem da salvação, como é as bem-aventuranças, como deve ser um posicionamento bíblico. Era isso que estava na boca desses homens. Era isso que eles ensinavam, mas você está até hoje aqui. Já escutou, eu já preguei várias vezes sobre aliancismo, já viu várias turmas falando sobre isso. Você não sabe nada, não lembra nada e nunca sabe nada. Mas não é porque você tem dificuldade. É porque você simplesmente não quer. Porque tem coisas que você sabe de cor. Você é capaz. E ninguém está pedindo para você ser um expert em teologia, mas simplesmente saber contar a boa nova. Vocês viram que ele contou como você sentasse comigo para contar sobre um filme que você assistiu. Você é capaz disso. Todos nós somos capazes disso. Então, era esse naipe de diácono que foi escolhido para poder tomar conta. Como é que esse homem tem controle de temperamento emocional para se ajoelhar levando pedrada? Eu tinha me levantado, eu acho, e eu ia tentar bater em todo mundo. Eu ia tentar correr. Como é que o cara consegue ficar olhar para o céu e falar: Deus, não imputa esse pecado neles. Perdoa eles. Vocês têm noção do que é isso? Que a gente não consegue se perdoar em coisa menor. Então, às vezes, quando eu leio um texto como esse, eu fico pensando assim: é esse tipo de homem que Deus conheceu nos tempos passados, que é um pecador como a gente. Óbvio que ele é um pecador. Mas olha o tipo de atitude que esse homem tem, e a gente acha que a gente é alguma coisa. Olha o tipo de... O cara está levando uma pedrada. Se eu pego uma pedra e jogo em você, você não vai me perdoar. Eu tenho certeza disso. Se eu pegar uma pedra agora e jogar na tua cara, tu não vai me perdoar. Vocês não vão conseguir me perdoar, vocês nunca mais voltam aqui. Então, ser presbítero, ser diácono, não é algo fácil. É difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com Deus. E Deus nunca prometeu a vida fácil, né? Em nenhum momento. Mas, na verdade, não é que é difícil ser diácono ou presbítero. É difícil ser cristão, não é? Só que eu não quero encerrar esse culto aqui com vocês achando o seguinte: enquanto eu não subir esse degrau, eu ainda posso ser o que eu quero ser. Eu não sou presbítero, eu não sou diácono, então o que acontece? Eu posso ser o que eu quiser ser ainda. Não é assim. A partir do momento que você reconheceu Cristo como seu Salvador, que você desceu as águas, que você está lendo a sua Bíblia, você não tem que esperar subir, como alguns acham, um degrau para poder ser um cristão de verdade. É já no início. Porque eu repito para vocês, não foi depois que Estevão virou diácono que ele conheceu isso. Ele se tornou diácono porque ele já conhecia isso. Então vocês que estão me olhando aí, vocês podem ter servido em muitas igrejas,
podem ter dado oportunidade para vocês em muitas igrejas. Mas será que a gente consegue sentar e falar sobre o Evangelho com tanta qualidade, contando de fato a história da Boa Nova e conseguir perdoar desse jeito? E nós vamos ser testados nisso. Quem está me entendendo? Esse é o estilo de diácono. Vou repetir para vocês. Não é fácil, mas não é fácil ser um cristão também. Não fiquem se vendo de fora. Vocês são servos de Deus, discípulos. Não é isso? O nosso dever básico é saber conhecer a história de salvação das nossas vidas e cada dia ler, se interessar, aprender, ser realista se está com dúvida, dizer o que está com dúvida, tentar cada vez mais ter certeza daquilo que nós cremos e ter controle. Porque nós vamos ser expostos a situações que a gente precisa perdoar. Não é possível que... Às vezes, quando eu estava lendo essa semana, fiquei pensando assim, poxa Deus, eu imagino que estou olhando para a gente hoje, né? Dizendo assim, Deus, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu fico imaginando, né? É hipotético, né? Você olhar, Deus olhando, como é? Você nunca levou uma pedrada. Aí você pode falar, eu já levei pedrada com palavras. Estevão levou os dois. Físico e em palavras. Mas uma das evidências que a gente é cheio do Espírito Santo é que a gente reproduz um comportamento diferente do mundo. Eu espero que vocês possam reproduzir um comportamento diferente do mundo. Essa é a nossa missão. E se a gente não conseguir, quem vai sofrer é a gente. Não é o fulano que está do lado que vai sofrer, é a gente. A gente que vai ficar mal, a gente que vai acabar com a nossa vida, a gente que vai deixar de ser e fazer tudo que a gente precisa fazer e ser. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé, por favor.